A gente já falou hoje sobre uma operação da polícia em andamento. Enquanto isso, o senador Sérgio Moro fez uma postagem nessa manhã sobre planos de retaliação do PCC contra ele e a própria família. A gente aciona agora o nosso comentarista de Brasília, Cláudio Dantas. Cláudio, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Ontem o presidente Lula, inclusive, tinha feito uma declaração forte sobre o ex-juiz Sérgio Moro e hoje foi deflagrada essa operação da Polícia Federal. O que dizem as suas fontes aí em Brasília? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Thiago, Adriana, Felipe. Bom dia a todos aí do Jornal da Manhã. Olha, essa operação foi deflagrada agora cedo, Operação Sequaz, mais de 120 agentes cumprindo mandatos de busca e apreensão. São 21 mandatos de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva e prisão temporária. Acabei de conversar com fontes da Polícia Federal que me confirmaram que 9 prisões já foram realizadas. Essas fontes também me informaram que essa investigação ela começou lá em outubro do ano passado, quando surgiram as primeiras informações de que o PCC estava planejando um ataque aí, ao Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro. Esse plano ele previa o sequestro, né, e a morte, o assassinato do ex-ministro. E o próprio Sérgio Moro foi informado em janeiro sobre esse plano e foi aconselhado a reforçar a sua segurança. Ele o fez, reforçou a segurança pessoal, a da família, e vinha acompanhando, né, esperando, na verdade, a deflagração dessa operação que acontece hoje. Essas investigações também descobriram que o PCC alugou imóveis em posições estratégicas, inclusive ao lado de endereços utilizados pelo Sérgio Moro. O objetivo era monitorar a sua rotina para obter, na verdade, uma janela de oportunidade para atuação. Então, a gente tem informação de que o PCC já vinha planejando isso em função de 2 decisões principais de quando o Sérgio Moro ainda era ministro, né? Uma delas tem a ver com a transferência das principais lideranças do PCC para presídios de segurança máxima em diversos locais do país, entre eles o Marcola, que veio primeiro para Brasília, para Papuda, aqui em Brasília, ficou isolado e depois foi transferido para Porto Velho, quando se descobriu que ele já tinha um plano de fuga aqui em Brasília. Recentemente, o ministro Flávio Dino, atual ministro da Justiça e da Segurança Pública, transferiu o Marcola de volta para Brasília, alegando que havia sido descoberto um outro plano de fuga dele lá em Porto Velho. Então, ele agora permanece em Brasília, o Marcola. Essas investigações, elas prosseguem e é um fato jurídico com implicações políticas. Muito grave o planejamento do assassinato de um senador da República, de um ex-ministro, e, claro, isso vem no dia seguinte, como vocês mencionaram, no dia seguinte a essa declaração estúpida do atual presidente Lula, né, dizendo que quando estava preso só pensava em ferrar, né, aqui sendo bastante educado, em ferrar o ex-juiz Sérgio Moro. Então, naturalmente, essa operação de hoje vai ter um impacto político. A nossa reportagem aqui em Brasília já está toda dedicada à repercussão disso. Eu falei mais cedo com o Sérgio Moro, ele está preparando um pronunciamento que ele vai fazer mais tarde na tribuna do Senado e espera-se um pronunciamento bastante forte. Amanda Klein. Oi, Cláudio, bom dia. É muito grave. Eu acho que isso inaugura um capítulo completamente novo na seara política ligado à violência e a organizações criminosas. Me ocorre um exemplo agora, uma associação, sei lá, um vínculo, a comparação mais óbvia, alguma coisa relacionada a acontecer com as Farc na Colômbia, né? Você tinha um sequestro de personalidades políticas, de adversários políticos, e depois uma extorsão, né, mediante sequestro, assassinato de políticos. O que isso deve mudar no cenário? E, por outro lado, é alvissareiro, óbvio, que a Polícia Federal tenha descoberto esse plano com o uso da inteligência e tenha sido capaz de interceptar, prender esses criminosos antes que esse plano se concretizasse. Eu não acho que não tem nada a ver uma coisa com a associação, com a fala do Lula de ontem, embora concorde com você, tenha sido uma fala infeliz, ridícula, mas, por outro lado, essa
como você mesmo explicou, essa investigação já vinha de muito antes. O que você acha que muda? Que tipo de capítulo inaugura? Porque a gente tem uma organização criminosa muito forte, com tentáculos nacionais e internacionais, que agora pode estar mirando um novo modelo de criminalidade aí, que é o sequestro, homicídio e a ameaça a autoridades públicas, a políticos. E também tem o Lincoln Gaquia, né, que acho que é importante falar dele também, que é o promotor maior responsável pela investigação do PCC, faz isso há décadas. Eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo há alguns meses e ele anda com uma segurança reforçada. Ele praticamente entregou a vida dele, da família dele, porque isso o fez, instituiu, obrigou a andar com uma segurança armada, reforçada. Ele não tem um minuto de paz, um minuto em que ele possa estar sozinho já há muitos anos por conta dessas investigações. Sem dúvida, Amanda. Bom dia. Olha, o Lincoln é uma personalidade poucas vezes vista no país. Ele se dedicou a vida toda, se dedica a vida toda à investigação contra o PCC, as maiores investigações, tudo que se sabe da trajetória do PCC, das suas principais lideranças, isso se deve ao trabalho do Lincoln, promotor, que também era um dos alvos desta operação, desse planejamento aí do PCC. Inaugura, sim, eu acho que você está corretíssima a sua análise, inaugura um novo capítulo, e eu acho que serve à reflexão, por isso a necessidade de que o Congresso ele se abra a essa discussão. Muitas vezes, tudo que se fala de crime organizado, né, de PCC, fica parecendo que é algo alheio à política, mas nós já tivemos e temos, ao longo até dos últimos meses, notícias de gente do PCC, gente de outras organizações criminosas, gente de milícia, como já vimos nos últimos anos também, integrantes de milícias associadas à política, por exemplo, associadas muitas vezes trabalhando até dentro de gabinete de parlamentares. O PCC, ele hoje, além de ser a maior organização criminosa da América Latina, ela é a maior do Brasil, ela é muito bem estruturada. O Fernandinho Beiramar, também do Comando Vermelho, ele já declarou, quando estava preso, em entrevistas sobre a participação política dessa organização. Então, a gente precisa realmente refletir sobre o grau de infiltração do crime nas altas esferas do poder, não só na política estadual, municipal, mas também na política nacional. Então, a gente precisa realmente levar isso a sério, sob o risco de nos tornarmos um narco-estado, um estado criminoso, no qual organizações como o PCC têm mais poder do que partidos políticos, né? E a normalização disso é o que eu acho que incomoda mais a sociedade. Nós precisamos, de fato, enfrentar esse tema, e não é possível relativizar. Há um discurso, às vezes, que permeia algumas lideranças, de se relativizar o grau, a importância do PCC, os malefícios, né, que o crime organizado trazem para a sociedade de uma maneira geral. Cláudio Dantas, nosso comentarista de Brasília. Você vai voltar, claro, ao longo da nossa programação. Nossa reportagem atenta também a toda a repercussão, a fala de Sérgio Moro hoje da tribuna do Senado. Bom trabalho para você, até mais tarde.